Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos, de volta ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala, levando a você mais um resumo da nossa leitura de hoje. Hoje, 28 de março de 2025, a nossa leitura é 2 Samuel, capítulos 16, 17 e 18. Que essa palavra ela faça morada no nosso coração. E nós possamos, através do Espírito Santo, extrair verdades para a nossa alimentação espiritual, para a nossa fortaleza. No capítulo 16 do segundo livro de Samuel, Davi está fugindo. E quem vai fugir também com ele, acompanhando nessa fuga, é Ziba. Ziba era o servo de Mefibosete, que Davi tinha mandado buscar lá em Lodebar, e era tratado ele como filho. Ele ganhou as terras de seu avô e estava morando no palácio. Agora, Ziba chega e mente para Davi, dizendo que Mefibosete estava contra Davi, que agora o reino de Saul seria devolvido para ele. Então Davi até disse para ele que as terras que era dele, de Mefibosete, passava para Ziba. Só que Ziba estava mentindo. Na continuação da fuga, aparece um outro personagem. O nome dele é Simei. Simei, ele era um descendente de Saul, era da linhagem de Saul. E ele ia gritando, apedrejando Davi, dizendo impropérios. E alguém queria ir lá tirar a cabeça dele. Mas Davi disse não. Se o meu próprio filho está se levantando contra mim, quanto mais esse benjamita. Deixa que ele amaldiçoe. Porque Deus disse para ele amaldiçoar. Se Deus tiver prazer em mim, ele me fará voltar. E assim, Davi não se importou com as maldições que Simei lançou sobre ele. Davi, então, recebe a visita de um sábio chamado Uzai. Só que Davi disse para ele, Uzai, vai ficar ao lado de Absalão. Porque lá tem Aitofel. Aitofel era um conselheiro, era conselheiro de Davi. E a palavra de Aitofel era como se fosse a palavra de Deus. E Aitofel estava do lado de Absalão. Por quê? Porque Batseba, com quem Davi se casou e acabou com o casamento dela, matou o marido, era neta de Aitofel. Aitofel, então, ficou cheio de amargura contra Davi. E nesse momento ele estava contra. Davi fez uma oração dizendo, Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Ele pediu, e mesmo Davi passando por todo esse aperto, ele ora e Deus ouve a oração dele. E Uzai se apresentou a Absalão para ser um dos seus conselheiros. Absalão, então, o recebe, e a primeira coisa que Absalão faz ao chegar no palácio é abusar das 10 mulheres que eram concubinas de Davi. Isso daí era uma afronta muito grande. Ele estava rompendo todos os laços que tinha com seu pai Davi. E então era a espada, que o Senhor falou. Porque Davi fez em oculto, mas o Senhor ia permitir que acontecesse para todo mundo ver. E foi o que aconteceu. Então, meus amados irmãos, Aitofel dá um conselho e Uzai dá outro. O conselho de Aitofel era receber liberação, pegar 12.000 soldados e ir atrás de Davi, e ele iria capturar Davi. Só que Deus não queria que Davi morresse. Não era o plano de Deus. Davi tinha pecado e Deus estava castigando Davi. Então Deus queria castigar, diferente de Absalão. Absalão Deus queria matar. Então o conselho de Aitofel era esse. Absalão então disse, vamos ouvir o conselho de Uzai. Uzai disse, o conselho de Aitofel não é bom, porque Davi não vai estar no meio do povo, e Deus lá, o que iria acontecer? Então o conselho dele foi que Absalão reunisse todo o povo de Israel e viesse para a guerra, e procurava Davi em qualquer cidade e o achariam. Então isso daria tempo para Davi se recuperar, se preparar, e Aitofel, percebendo isso, e viu que Absalão aceitou o conselho de Uzai,
Ele saiu, foi embora para casa, colocou a sua casa em ordem e depois se enforcou. No capítulo 17, nós vemos aí que Absalão rejeita o convite, ou o conselho, né? Conselho de Aitofel, e atende o conselho de Uzai, prepara todo Israel, vai para a guerra. E quando eles vão para a guerra, Davi tem 2 informantes dentro do palácio. O nome deles é Jonatas e Ahimaás. O que acontecia no palácio, Uzai contava para eles, e eles corriam e iam contar para Davi. E então o exército de Absalão foi contra o exército de Davi. E o que aconteceu? É que o exército de Davi venceu. No capítulo 18, você vai encontrar Absalão, que foi para a guerra também, e agora ele fica preso nos galhos de um carvalho. E Joabe chega e o mata. Apesar de Davi ter pedido para não matar, mas quando Davi sabe que Absalão tinha morrido, ele chora amargamente, porque ele se sentia culpado, porque tinha acontecido tanta coisa. Davi não tinha agido como um pai. Ele era um ótimo rei, um excelente comandante, mas ele era um péssimo pai. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é um pequeno resumo dos nossos capítulos de hoje. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela vida de cada um dos que estão acompanhando, Senhor, essas breves meditações nos textos da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.